Bem-vindos aí, iniciou a nossa gravação, né? Sejam bem-vindos aí à antepenúltima aula aí de projetos elétricos industriais, né? Nós estamos aqui na reta final aí, né, do término do módulo específico 2, né? E queria dar um aviso aqui, né? Muitos já entregaram, né, as 4 atividades, mas faltam alguns, né? Então, já até enviei a mensagem mais cedo, né, para vocês, né? Então, corram, porque está chegando o término aí, né, dessa OC, aí vocês vão ter o tempo aí para recuperação e o tempo para fazer a matrícula, né, no modo específico 3. Então, o ideal é que vocês se apressem o quanto antes para poder fazer essas entregas e evitar, né, transtorno. Então, pessoal, assim, eu vou falar da dica, a dica que a gente tem hoje do Senai Play. Temos, além, né, do canal do YouTube, nós temos o site que a gente faz, né? Vocês fazem a inscrição, tem vários cursos. Então, eu vou deixar rolando um dos vídeos que eu escolhi aí da área de tecnologia, né? Para vocês verem que existe essa opção e dá para vocês fazendo a inscrição, né? Dá para vocês fazer esse curso, né? Como se diz, do conforto da casa de vocês, né? Tem várias áreas. Então, eu vou compartilhar o áudio aqui também. A gente vai ver essa dica de hoje, né? Aplicação na indústria de inteligência artificial, né? Já que a gente, né? O pessoal anda falando bastante das LLMAs, né? As inteligências artificiais heurísticas, né? A heurística é aquela que entende texto, então ela consegue fazer uma das primeiras aplicações, né? Que é aquele computador Watson. Então ele entende a linguagem natural e, né, dessa inteligibilidade da linguagem natural, ele busca, né, fazer argumentos. Por exemplo, uma das primeiras aplicações eles colocaram num grêmio estudantil, né, de uma escola lá dos Estados Unidos, e o Watson, ele fez... Opa, e aí, Gabriel, tudo bem? Então, o Watson, né, ele fez os argumentos, né, pegando lá numa planilha, fazendo toda a configuração, né, como se fosse um ser humano, né? Então, achei interessante. Daí eu já coloquei aí no chat, né, o vídeo da dica de hoje e o link da descrição aí do Senai Play. Eu vou mostrar essa dica antes para a gente poder, né, eu passar algumas outras dicas aí para vocês, né? Que vai ter um workshop na próxima semana para vocês se inscreverem nele, né? E poder participar lá da segurança do trabalho aqui do Departamento de Segurança, né? Como se diz, uma atividade a mais para vocês. Vai ter também certificação, né? Para quem se inscrever e for participar. Então, deixa eu fazer aqui a compartilhamento. Colocar aqui o som. Ok. Deixa eu só liberar o áudio aqui. Daí, a gente vai começar aqui. Passar essa dica de hoje aí, né? Sobre inteligência artificial. E depois eu vou mostrar o site para vocês aí do Senai Play. O link, caso, né, não consigam pegar, eu também deixei ele digitado aí no chat. Vamos lá. Ei, você gosta de tecnologia? Então se liga nesse vídeo. Ele é o primeiro módulo do curso de Inteligência Artificial Aplicações à Indústria. Nele, você vai aprender sobre internet das coisas, sistemas cyberfísicos, computação em nuvem e muito mais. E depois você vai conseguir aplicar no mercado de trabalho tudo que você aprender aqui no Senai Play. Mas antes, já curte aqui o vídeo, se inscreve. E eu sou suspeito, gente, porque eu tô
além da formação de engenharia elétrica, formação de engenharia de segurança do trabalho, né, eu estou fazendo engenharia de software, né? Então, essa área aí, ela promete buscar integrar, né? Não sempre ficar estagnado, parado, né? Então, assim, quando eu fiz engenharia elétrica, tinha muitas matérias aí, né? Eu cheguei a lidar com programação, só que, né, de forma rasa aí, mas assim, era bastante pesado. E daí eu sempre senti a necessidade, né? Eu falei, ó, quando eu tiver oportunidade mais na frente, eu vou fazer algum curso, né, ou uma pós, ou até outra graduação, né, relacionada a essa área. Ainda mais depois da pandemia, né, a gente viu que a computação aí, todos os serviços ligados aí, né, entregas, eles estão que eles cresceram, né, e a tendência é crescer. Embora, né, há uma crise aí, né, que se desenha, né, infelizmente para a questão aí de o pessoal, né, o governo, né, imprimiu muito dinheiro sem lastro, né, mas só que a única área que continua crescendo, ela vai ter uma queda, mas, né, ela nunca, como se diz, vai acabar, pode até entrar em crise, é a área né, da computação, essa área, né, de o front-end, que é a parte aqui que fica no navegador, o back-end, que é os servidores, onde ficam hospedados, né, esses vídeos aqui, por exemplo, as tecnologias envolvidas, né? Então, eu sou assim, eu sou suspeito. Daí eu escolhi, assim, por oportuno, que o pessoal anda falando bastante, né, das LLMAs, né, das inteligências artificiais, né, heurísticas aí, e eu acho isso super interessante. Inscreve no canal, ativa o sininho e se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. A gente faz questão de responder e tirar todas as suas dúvidas. Valeu? Olá! Boas-vindas ao nosso primeiro módulo do curso de Inteligência. Ô Gabriel, o áudio tá bom aí ou você quer que eu aumente ele mais um pouco? O áudio tá bom, professor. Tá bom? Ah, não, beleza. É porque eu tenho aqui, aqui na sala que eu ministro aula para vocês, é como se fosse um call center, né? Um barulho danado. E aí, por isso até que eu uso esse microfone, esse fone aqui de ouvido, né? Que ele cancela aí. Aí, às vezes, eu tenho a impressão que vocês estão escutando tudo aqui. Mas tá ok, né? Não tá nenhum barulho aqui no microfone, não, né? Não, não tá passando nada pra cá. Ah, não. Então o cancelamento de ruído tá dando certo aqui. Beleza. Então eu vou continuar aqui. E minha preocupação é essa, né? Sair perfeito aí para você. Inteligência artificial, aplicações na indústria. Você certamente já ouviu falar sobre inteligência artificial. Muitos comentam das aplicações cada vez mais adaptáveis e tecnológicas que fazem parte do mundo de hoje, ou seja, da indústria 4.0. Mas o que isso significa? Significa que é essencial conhecer melhor sobre inteligência artificial, pois a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial é um objetivo de primeira ordem para investimento e inovação no Brasil, tendo em vista a competição com o mercado internacional. Assim, a indústria 4.0 é um projeto estratégico da alta tecnologia para promover informação da manufatura. Ela engloba tecnologias para automação e troca de dados a partir de conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas, IoT e computação em nuvem. Esses conceitos e muitos outros são os quais você vai aprofundar neste curso, ou seja, os principais conceitos de inteligência artificial utilizados para concretizar a indústria 4.0. Com ela, é possível fazer o software agir de maneira a facilitar o trabalho dos operadores em uma fábrica, substituindo-os em atividades repetitivas ou mesmo aquelas que ofereçam risco humano da população geral. É possível também melhorar a qualidade de vida das pessoas com pré-análises autônomas de dados para um melhor planejamento urbano.
Isso é possível porque a área de inteligência artificial é ampla e com um ferramental vasto e flexível de técnicas. Agentes inteligentes, técnicas de busca, heurísticas, engenharia de conhecimento, sistemas de especialistas, raciocínio lógico e probabilístico, planejamento, aprendizagem de máquina, entre outros. Mas afinal, o que é inteligência artificial? Siga em frente e descubra. Então, pessoal, isso aqui é só, como se diz, é só uma palhinha aqui que eu guardei para instigar vocês aí, né? Então, aqui, ó, esse é o site, né? Existe o canal no YouTube, né, do Senai Play, e existe também, né, a página aqui, ó, os cursos e as áreas, ó, de alimentos, ó, tem 26 cursos, diversidade, inclusão, um curso, metal mecânica, fabricação mecânica, 12 cursos, de TI, ó, 36 cursos, automotiva, um atualmente, é gestão, aí tem gestão na parte de segurança do trabalho, gestão de equipes e por aí vai. 90 cursos, ó, outro aqui da metal mecânica, só que é da mecânica propriamente dito, né? Dois cursos e está sempre aumentando mais, ó, aqui, ó. Ó, cursos em destaques aqui, ó, consultoria na LGPD, né, a Lei Geral de Proteção, né, de Dados, né, eu lembro quando eu trabalhava ainda pré-serviço em outra escola, né, por exemplo, o certificado do eletricista, as capacitações, né, os certificados, ele tem a parte, né, da frente que mostra fulano de tal, né, você foi, né, por exemplo, esse aqui, ó, deixa eu achar um aqui, pega aí. Tipo esse daqui, né? Isso aqui é um certificado genérico, né, para uma capacitação. Por exemplo, aí do curso de NR10 aí, né, tem do CEP, eletricista de distribuição, eletricista predial, eletricista industrial. Então, o design antigo era na frente, você ter essas informações, né, que o fulano de tal fez o curso na data tal, não sei o quê, o diretor da escola. Geralmente, quem faz essa assinatura ou é um engenheiro da área, né? No caso é a NR10, então a área da elétrica, engenheiro eletricista. Ou, né, além do responsável técnico ser engenheiro eletricista, uma instituição, né, por exemplo, o Senai, que tem, né, um engenheiro eletricista responsável, que ele dá o quê? A chancela, além a chancela da instituição Senai, né, existe a chancela do engenheiro eletricista que tem atribuição para ser responsável técnico, né, mediante uma anotação de responsabilidade técnica, para validar esses treinamentos. Então, tem do lado a instituição e tem do outro lado o profissional, né? E aí, atrás do certificado, né, isso aqui é um exemplo aqui, além de ter essas informações aqui, tinha no modelo antigo o boletim dele, né, as disciplinas, né, por exemplo, fundamentos de eletricidade, qualidade. Então, tinha a lista aqui, né, junto com a assinatura do responsável técnico, com as notas. Daí, né, é aquela história, né? Quem garante que a pessoa que vai contratar esse eletricista, né, vai olhar aqui, ó, o Wagner aqui, né? Eu peguei esse exemplo aqui do livro, é um dos melhores livros que eu já li aí nessa área de treinamentos, né? Do engenheiro Wagner Lobosco. Então, quem que me garante que esse, né, o fulano de tal que está aqui, aí eu olho a nota dele, é tudo 10, 10, 10, 10. Aí eu olho o ciclano e a nota dele está 60, 70. Então, o recrutador, o que ele vai fazer? É óbvio que ele vai contratar aquele que tem a nota melhor. Independentemente se ele tem uma nota menor do que o outro, né? Se o cidadão ele receber certificado, é porque ele tem o quê? Capacidade para executar as tarefas, entendeu? A diferença é o quê? A nota. Mas se ele tem esse certificado, ele
está apto, né, está em conformidade para executar a tarefa ao qual o certificado dá a atribuição para ele, né, como eletricista ou como o curso de NR10. Então, isso poderia provocar uma segregação, ou seja, uma separação, né? Então, para evitar a lei, a LGPD, né, que é a lei de proteção aí, né, dos dados em geral, né? Então, ela instituiu que a instituição ou o profissional que habilitou, né, por exemplo, que o Wagner, né, ela não pode fornecer para. Aí o que acontecia? Fornecia para a empresa, né, o certificado com a nota. Aí hoje em dia, quando eu falo hoje em dia, já tem muito tempo isso já. Você fornece o certificado, mas aí a gente tirou do padrão aquelas notas que ficavam atrás, para justamente evitar esse tipo, né, de comportamento aí. E se ele tem um certificado, é porque ele está apto a executar o trabalho. Então, foi retirada essa questão aí. O que casa muito bem aí, por exemplo, essa nota eu só posso passar para o colaborador. Aí, ó, fulano, sua nota foi essa, seu certificado é esse. Então, fique com sua nota, guarde o certificado, né? Geralmente, a empresa ela tira uma cópia quando você se candidata a uma vaga e você passa, né? Aí eles tiram uma cópia do seu certificado, frente e verso, e daí a recomendação, né, da Câmara de Educação e dos órgãos, principalmente, né, da Câmara de Educação e dos órgãos competentes, lá do CREA também, era que não colocasse mais na parte de trás aqui do certificado as notas desse colaborador aí, né? Então, aqui, ó, vocês forem nesse link aqui, ó, https, né? Aí, ó, senaiplay.senai.br, vocês podem fazer a inscrição aí para vários desses cursos aí né, e cada vez mais, né, ter uma fonte a mais aí de conhecimento. Isso é bem interessante. Deixa eu voltar. O login é com o mesmo usuário da plataforma do Senai mesmo? Não, esse é diferente. Você está falando do AVA, né? Isso. Não, é diferente. É uma inscrição. Eu tenho até um colega que ele está fora. E aí ele pediu uma dica, né? Eu falei, ó, você inscreve nesses cursos aqui, né? Que é à distância, né? Aí eu sei que ele tá morando, acho que é Dale City, é uma cidade industrial lá nos Estados Unidos. Aí ele falou, ó, eu quero fazer uns cursos a mais aí, então eu dei essa dica aí. Tem o canal, né? O canal aqui do YouTube, né? Com os vários cursos e tem o site aqui que você entra. Aí, se eu não me engano, tem a questão lá da certificação. Aí você tem que se inteirar mais para saber como é que você pega a certificação de cada uma dessas opções aqui, ó. É uma coisa a mais. E uma dica que eu dou, né, assim, não puxando sardinha para o meu lado, né, que além da elétrica, eu estou antenado aqui na área da tecnologia. E a área da tecnologia, se você juntar os dois, vocês vão colher frutos excelentes aí. Então vamos lá, gente. O link eu coloquei. Você viu aí no. Você viu aí no chat. Eu coloquei a dica aqui, ó. Você viu aí? Você abriu o chat aí no seu Teams aí na sua aplicação, você vai ver, ó. Aí eu colei os links aqui, ó. Consegue acessar, Gabriel? Os links estão aqui, ó. Pra você Não, copiar. não consigo. Eu tô pelo Não? celular aqui, tá? Ah, sim. Não, Não. mas assim, tá o link aqui e você pode também, ó, aqui, ó, pelo vídeo, que é só você dar na hora que eu renderizar aí, que eu deixar na plataforma, né? Aí você pode pausar e acessar Sim. aqui. E como se diz, né? Só dá um Google aí que a gente consegue ver.
Agora, Gabriel, se não me falha a memória, eu acho que você já fez todas as tarefas, se eu não me engano. Hoje eu dei uma, Já, corri... então, Hoje eu dei uma já foi de corrigida em algumas, né? Ainda faltam alguns aí para entregar. Mas, bem, na aula anterior, a gente até fechou, e eu até do meio da aula, assim, para o final, eu estava falando, né, de prontuário das instalações elétricas, e eu acho interessante. Geralmente, eu tenho a matéria lá de manutenção predial e industrial. Fica no módulo 3, é o próximo módulo que vocês vão fazer, né? Aí eu falo sobre prontuário, mas eu achei interessante a gente falar sobre o prontuário. A gente pode até simular aqui um cálculo de projeto aqui de carga, né? Bom, eu sei que você não tem dúvida, né? Porque você entregou já todas as tarefas, né? São 4, se não me falha a memória, né? Então a gente pode fazer aqui um cálculo aqui do projeto, né? Como que um projeto se comporta. Eu acho que é interessante. Aí depois a gente pode até continuar nessa parte de prontuário de instalações elétricas. Porque de qualquer jeito, lá em manutenção predial industrial, a gente vai falar, né? Deixa eu preparar aqui. Vou deixar aqui em tela inteira. Daí a gente vai navegar pelos elementos de projeto. Esse aqui, basicamente, ele não é um industrial, vamos dizer assim, mas ele, assim, tem uma carga relativamente alta, ele não tem um transformador, mas eu acredito que esse projeto aqui, ele está bem resumido. Deixa eu compartilhar aí de novo aqui. Ele está, assim, bem resumido, e os mesmos princípios de projeto predial você aplica no projeto industrial. A questão é o quê? São as cargas. As cargas é que são maiores. Então, eu já deixei aqui até as normas, a página aqui das normas aberta. Já vou pegar 04. Desculpa. A 04, quando a gente fala de fornecimento, porque eu vou falar a real para vocês, eu vou falar a visão que eu tive quando, né, eu era estudante lá de engenharia elétrica, e uma coisa que eu queria bastante era aprender a fazer esse tal de projeto elétrico. E daí eu pegava livros, né? Não tinha um livro digital igual vocês têm hoje aí, né? A gente pegava o livro, pegava emprestado na biblioteca lá da Católica, ou então comprava, né? Fazia uma vaquinha, comprava livro. E daí, todos que eu olhei, eu não me lembro o autor, mas todos que eu olhei, seja, né, lá da biblioteca, eu ia até na biblioteca da Federal lá, que eu tinha alguns colegas que faziam lá na Universidade Federal, e daí todos falavam, nossa, eu abro esse livro aqui de projeto, ele tem tanta informação que minha cabeça, assim, parece que ela dá a volta. Então, assim, não tinha, aí nessa época tava, assim, já como se diz, a onda dos tutoriais, né? Hoje em dia a gente tem tutorial para tudo, né? Então, não tinha, assim, um tutorial, você via todas as informações, elas vinham seca no livro, daí você tinha que juntar as coisas, né? E para você elaborar um projeto elétrico, seja ele industrial ou residencial. Então, eu vou tentar aqui, né, assim, deixa eu pegar aqui a 05, que ela é importante. Então, eu vou deixar aqui na capa dela aqui, né? Quando a gente faz um projeto, é porque é aquela história, né? Deixa eu abrir aqui Não, vou escrever aqui no próprio.
Lá no sistema, a gente vai falar mais disso lá em projeto de CEP, né? Mas para a gente fazer meio que um recordar e viver aqui, né? A energia, ela vem lá de uma linha de transmissão, por exemplo, 230 kV. Aí ela chega aqui numa subestação, geralmente em diagramas unifilares, né? A subestação com um transformador, né? Aí chega num transformador de potência. Aí chega no primário dele, a 230 kV, e sai, por exemplo, a chamada, que é o padrão nosso aqui, na maioria, viu? O majoritário é o chamado 13,8 kV. Então, assim, já de curiosidade, né? Por que que a tensão ela tem que vir tão alta na linha de transmissão ou de subtransmissão? Para evitar o efeito, um dos efeitos danosos aí é o efeito da queda de tensão. Por o cabo ele ser, né, quilômetros, né, muitos quilômetros aí, né, ser muito comprido, o efeito da diminuição da tensão ao longo da linha. Quanto maior a linha, maior a diminuição de tensão, em conformidade, né, com a segunda lei de Ohm. Beleza. Chega aqui, aí faz o rebaixamento para 13,8, aí vai na rede de distribuição de energia, chega lá no poste, ou seção circular, ou poste duplo T, e aí é convertida para o monofásico nosso que a gente conhece, né? 220 volts. Aí, geralmente, nos equipamentos, vem sempre assim, ó, 220, sei lá, barra 380. Aí, quando é 110 volts, né, o 127, aí vem assim, ó, 110 barra 220. Vem nesses dois padrões aqui, né? No nosso caso aqui, ó, é 220 barra 380. Bom, e o que, professor? E daí? Daí que vai chegar aqui, para fazer essa conversão, eu preciso de um transformador de distribuição. Aí vem do primário dele de 13,8 e passa, né, para a tensão monofásica, 220, e a tensão trifásica, 380. Ah, e daí, professor? Então, um projeto normal né, que a gente vai ver, se eu não me engano, acho que é a última matéria de vocês do módulo 3, né? Você faz essa conversão diretamente aqui no transformador, e daí temos duas opções. Temos a opção que ela vem direto do poste do secundário do transformador para residência, ou indústria, né, ou estabelecimento comercial. Então, o fornecimento de energia, o clássico ó, igual está falando aqui nessa norma aqui, ó, fornecimento de energia elétrica em tensão secundária. O secundário é a BT, né? Ou eles chamam de rede secundária, ou eles chamam de rede de baixa tensão. Ok. Daí, se houver a necessidade, nesse caso, esse projeto que eu estou mostrando aqui, ele vem direto da rede de baixa tensão. Temos um outro aqui, né? Vou deixar aberto só para a gente, a título da gente. Tem um aqui da JC Distribuição. Aí já esse daqui, né? A JC Distribuição, ela tem o quê? Ela precisa, por a carga dela ser muito alta, né? Ser acima. Quando a gente olha aqui, ó. Quando ela é acima de 75, né, por exemplo, 75 quilowatts, eu preciso de uma outra norma que fala sobre fornecimento de energia elétrica em tensão primária. Ou seja, não é que a empresa vai pegar aqui direto do primário do transformador e energizar seus equipamentos, mas ela vai ter um transformador exclusivo só dela. Aí, geralmente, eles colocam aqui uma placa, né? Aí uma placa mostra lá aí se é Goiânia, acho que é GIN, se eu não me engano, Aparecida de Goiânia é AP, aí coloca lá, aí fala, não, Goiânia é GN, aí GN21 quer dizer o quê? Um transformador de propriedade de um cliente. Aí, se eu não me engano, o GN11
é um transformador de propriedade da concessionária de energia. Então, temos essas duas opções. A opção que vem do poste aqui, né, do secundário do transformador, para energizar, quando ele tem uma carga baixa, né, relativamente baixa, e quando a gente fala baixo, é o categoria T5, né? O que é esse categoria T5? O que eu mostrei aqui nessa tabela aqui, ó. Realmente é a tabela 1. O T5 é esse daqui, ó, com carga até 75 kVA, né? Potência aparente. A gente está falando já considerando as perdas elétricas aí. Então, acima aqui é equatorial distribuição atualmente, né? Eu, com a carga até 75, eu posso pegar direto da rede a energia. Agora, acima de 75, eu já tenho que pegar o quê? De um transformador, aí o projetista ele vai ver qual que é a carga instalada. Se a gente olhar aqui no projeto, ó, vamos pegar esse que é mais simples aqui, ó. A carga instalada propriamente dita, deixa eu pegar aqui a reunião aqui do... Existe a carga, pessoal, e a demanda. Nesse caso aqui, ó, a carga total instalada, isso aqui é um caso atípico. É porque não é uma indústria. Geralmente, a ativa total, ela vai dar, né, vamos dizer assim, a aparente, que é essa daqui, ó, a em volt-ampere, geralmente, né, quase que 100% dos casos, ela vai dar maior do que a total. Nesse caso aqui, ela deu menor, porque existe alguns índices que são colhidos na tabela aqui, ó, da concessionária, nessas tabelas aqui, ó, tabela 1, aí tem tabela 2 e por aí vai, fatores de demanda que eles fazem com que essa demanda aqui, ó, o que é medido em volt-ampere, que é o total mais, né, o que dissipa, né? Aí você olhando aqui, né, você acha meio estranho, né? Uai, por que que essa potência aparente está maior do que a potência instalada? Geralmente é o contrário, né? Quase que 100%. Ela está desse jeito porque o cálculo aqui de demanda, detalhe, toda concessionária de energia tem esse roteirozinho aqui e né, a Equatorial agora, né, não é diferente, né? Tem esse roteiro que basicamente é esse daqui, ó. Aí, demanda total de uma edificação. Quando aí fala edificação, não quer dizer só prédio, quer dizer uma unidade consumidora. Pode ser residencial, pode ser comercial e pode ser industrial. Então, ó, o índice A aqui, ó, iluminação e tomadas. Aí cabe essas tomadas aqui são as tomadas de uso geral, as TUE. TUG quer dizer, né? Agora, o índice o B1 são chuveiros. Geralmente o B são equipamentos de aquecimento, né? Com a finalidade de aquecimento. Aí o 1, por exemplo, é chuveiro. Se eu não me engano, acho que o 2 ele aquelas torneiras elétricas, né? Em locais onde... Que na verdade é um chuveiro ali na torneira. Então, caldeira, por exemplo, aí é B um outro número, né? Então, o B é para equipamentos, né? Com a finalidade de aquecimento. Dependendo do tipo de equipamento, você tem um índice, um número aqui. Então, o algoritmo é sempre assim. O C, ó, demanda aparelhos de ar-condicionado, índice C. O D, dependendo, né? Aqui, ó, demanda de força, indústria e outros. O que quer dizer isso? Máquina elétrica rotativa, o mais conhecido como motor elétrico, né? Uma máquina elétrica em modo motor, ou seja, recebe energia elétrica e gera energia mecânica, né? Para uma linha de produção, uma esteira, né? E por aí vai, né? O céu é o limite. E daí nós temos os fatores, né? O fator de potência, o clássico aí,
que a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, recomenda, que é o de 0,92, né? Lá em eficiência energética, se eu não me engano, é a primeira matéria que vocês vão pegar no modo específico 3, né? Depois que vocês finalizarem essa, nós vamos fazer uns cálculos, daí a gente vai ver o método ali na unha, né? O método para fazer a correção de fator de potência, né? Porque hoje em dia o pessoal utiliza, né, a computação, utiliza uma planilha para automatizar, utilizam programas, né, o analisador de energia para fazer essa automatização, inclusive fazer a leitura, tem empresas especializadas, elas fazem a leitura on real time, que chama, né, em tempo real, do fator de potência, para garantir que a indústria não tenha um fator de potência abaixo do recomendado, que é de 0,92. E fator de potência é diferente de eu falar de rendimento, né, de eficiência, mas calma que a gente vai chegar lá. Mas, entre aspas, é como se fosse o rendimento. Ah, não, rendimento de 92%, como se fosse. Não é ipsis literis a mesma coisa, mas é quase. A gente pode dizer, por assim dizer. Então, basicamente, num projeto elétrico, seja residencial, industrial, comercial, ele segue esse algoritmo aqui, essa receita. Beleza? E no nosso caso aqui, né, as normas. Eu peguei o navegador errado. Então, você vai fazendo, né? Você pega aqui cada equipamento, né? Aí geralmente a gente faz um quadro de carga, né? Ou muitos, quando a gente está aprendendo lá, a gente faz isso aqui na mão, aqui no AutoCAD. Agora, na indústria, a gente utiliza programas específicos. Eu já utilizei o AutoQ Illumine, tem o ProElétrica, o CAD Proj, são muitos softwares aí. Então, basicamente, como que a gente começa a dimensionar essas cargas, né? A gente pega o tipo de circuito, né? Se ele é monofásico, se ele é bifásico, né? A potência ligada a cada tipo, ó, você tem aqui iluminação, né? Então, tem iluminação, ó, eu tenho 3 tipos de potência, né, aplicadas aqui nesse posto, né, de gasolina e serviços, né? Eu tenho luminárias de 16 watts, de 26 e de 60 aqui, né? No caso, nesse caso aqui não entra, pelo menos aqui não entra de 60. Então, por exemplo, o AutoQ Illumine, você dimensiona tudo isso, aí você clica num botão no menu lá e ele pega, além dele colocar essas cargas, colocar o tipo de disjuntor, na hora que você clica, né, no botão, depois que você cria o quadro de carga, o que que ele faz? Ele já gera diagrama unifilar, né? Ele gera isso em cerca de segundos, ó, um diagrama desse completo. Aí, quando geralmente a gente está no curso técnico, na faculdade, a gente vai fazendo isso passo a passo, né? Então, aí beleza, ó, igual que a planilha básica é essa daqui, ó. Tem 32, isso aqui quer dizer que eu tenho 32 luminárias de 16, beleza? Eu tenho 3 de 26. Então, ó, se a gente só olhar para a luminária aqui, ó, tá vendo, ó? A gente tem o quê? Alocado para esse circuito de iluminação 590 watts de potência. Com um fator de potência recomendado, o de 0,92 pela Agência Nacional de Energia Elétrica, você vai ter o quê? Uma potência aparente, ou seja, potência total de 640 volt-ampere, né? Lembra, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, né? Mas o que que o pessoal, essa foi uma das maiores assim dúvidas que eu tive quando eu entrei nessa área, né? Então, assim, um professor lá da faculdade, João de Oliveira, aí ele me explicou, né? Ele foi bem sucinto, mas foi assim, ultra eficiente a explicação dele. Ele falou assim, Pablo, o negócio é o seguinte, lá em eletricidade básica, potência, em circuito, a gente aprende primeiro, né, em circuitos de tensão e corrente contínua, né? A potência, deixa eu ver se a pena está pequena aqui. Você aprende lá no
lá em eletricidade básica, ainda em circuitos de, né, tensão e corrente contínua, que existe um equivalente mecânico, né, que é o trabalho. Aí, geralmente, o trabalho eles põem em joule, né? É o trabalho, a potência né, mecânica, é um trabalho que você realiza num determinado intervalo de tempo. Daí, com o advento aí da física, né, a evolução da física, só para vocês saberem, a título de curiosidade, a física, antigamente, ela era uma pós-graduação do curso de matemática, lá em 1900 e Guaraná, mas põe, não é nem 1900, né, bem antes, né, é muito antigo. Então, por exemplo, os grandes matemáticos, eles terminavam o curso de matemática, daí eles tinham uma matéria, se eu não, era uma pós-graduação, chamava análise, lembrei. Então, eles pensavam, se eu tenho uma bola e um cabo, né, essa bola, ela desliza sobre esse cabo, o que que vai acontecer, né? Qual que é, o menor tempo que essa bola aqui vai deslizar nesse cabo aí? Aí tinha os famosos problemas lá, né? O da tratória, o da catenária, e por aí vai, né? Vários tipos de cálculo. Então, eles pegavam problemas abstratos da matemática e transformavam nessa nova matéria que se chamava análise, que era uma pós-graduação. Aí, depois que ela veio a ter o nome de física, né? Então, o equivalente, né, físico, isso aqui é mecânico, da elétrica, que a gente conhece lá de eletricidade básica, é a tensão multiplicado por uma corrente. Quando a gente tem tensão e corrente para circuitos, né, alternados, daí existe um elemento a mais, que é o famoso fator de potência, que é o cosseno de φ, ou o cosseno de um ângulo θ aí, né? Então, esse daqui é o famoso fator de potência. Só esses dois componentes aqui são para circuitos de tensão e corrente contínua. O terceiro componente aqui, o fator de potência, é para alternado, né? Quando a gente fala de tensão e corrente alternada, faz sentido, né? Cosseno de φ. Existem outros elementos aqui, tem um rendimento, mas o rendimento, por enquanto, a gente não vai colocar aqui nessa equação. Então, a unidade de medida, vamos esquecer o equivalente mecânico e vamos focar só no equivalente elétrico aqui, ó. Então, nós temos a tensão, a unidade de medida é o volt. Tem livros aí que confundem a nossa cabeça, né? Porque existe lá na eletrostática o potencial elétrico. Até a variável do potencial elétrico é V. E a unidade de medida é V também, porque é volt, né? Então, às vezes, o aluno, né, a pessoa se confunde com isso. Agora, a DDP, né, a diferença de potencial entre um condutor, um barramento, aí sim, eu tenho um potencial A no condutor aqui, no final do condutor, eu vou ter um potencial B, e essa DDP, nessa diferença de potencial, vai gerar o potencial elétrico, né? A DDP, que aí eles chamam de U, né? Aí seria, né, em termos algébricos, né? O UAB, né? A diferença de potencial AB, o potencial, né? O de A menos o de B. Beleza. Então, a unidade de medida, né, é o volt, e a unidade de medida de corrente é o ampere. Daí o pessoal, né, quando trata de circuitos aí, né, na parte de potência, desde a baixa tensão até o domínio da distribuição, domínio da linha de transmissão, domínio né, de geração, eles perceberam que existiam essas perdas de energia, né? Perdas de energia por efeito Joule, que é o efeito mais comum, né, o aquecimento. Então, o fluxo ordenado de elétrons aqui, ó, se ele for muito grande, ou seja, uma corrente muito alta, e eu tiver uma bitola, né, uma bitola relativamente pequena, o que que pode acontecer? O fluxo vai ser tão grande que esse condutor, esse barramento, ele vai começar o quê? A aquecer tanto que ele vai ficar incandescente e ele pode vir a derreter, né?
Então, né, aí a teoria lá da primeira lei de Ohm, da segunda lei de Ohm, ela é um modelo matemático que é fundamental para a gente dimensionar isso, né? Então, o pessoal pegou o quê? Volt e ampere, daí ia ficar estranho lá nas IHMs, né? Antigamente as IHM não era nem, o pessoal olhava pelos mostradores analógicos, né? Nível de tensão, nível de corrente, aí, e, por exemplo, perdas por magnetização, porque quando eu tenho corrente elétrica, eu tenho potencial em um condutor, eu vou ter o quê? Campo magnético, e dependendo da quantidade de portadores de carga, de corrente elétrica, vai haver a formação de uma densidade de campo magnético, o famoso beta lá. Inclusive, essa densidade de campo magnético em volta do condutor, e se esse condutor ele está próximo de outro que tem potencial, né, pode ser igual, mas ele está numa fase diferente, pode haver o processo chamado de indução, né, indução de um condutor no outro e indução do outro que está energizado no primeiro condutor, né, e também pode ocorrer a autoindução. Principalmente ocorre as bobinas, né? Bobinas não é nada mais, nada menos que um condutor ou um barramento em forma espiral, ou seja, em forma de circunferência, só que várias voltas. Ele pode ser na forma quadrangular, aí depende da geometria, né, desse indutor e do que se quer fazer com ele, né? Então, quando eu tenho barramentos, cabos muito próximo, né, do outro, e ele é do mesmo potencial, vai acontecer o efeito da autoindução. O campo magnético que sai dessa volta aqui, ele vai induzir tensão, embora eles estejam numa mesma linha aqui, ele vai induzir tensão no outro filamento, que consequentemente no outro, e daí eles vão criar uma grande densidade de linha de campo magnético aqui em volta. Esse é o princípio de uma máquina estática em modo transformador, de uma máquina rotativa em modo motor, né, ou do gerador, né? Ele tem o seu efeito benéfico, mas o efeito maléfico é a indução, a autoindução eletromagnética que pode alavancar o efeito Joule, ou seja, aumentar mais ainda o aquecimento. Esse campo magnético ele pode ser jogado em outros barramentos, aí ele provoca os chamados spikes. Eu tenho uma onda, uma senoidal pura, né, a primeira fundamental aqui, e o efeito, essa energia magnetizante, ela provoca picos de tensão aqui. Então, o que o pessoal pensou na época, né? Para a gente não confundir, então, quando é potência que realiza trabalho, ou seja, que o equipamento vai utilizar ela para fazer a sua função, né? Vai ser chamado a unidade de medida, né, de potência ao watt. Agora, quando eu tenho, né, gasto de energia por efeito Joule, por efeito magnetizante, né, eu vou chamar de potência aparente, já que volt vezes ampere é igual a watt, eu vou utilizar o volt e o ampere junto para dizer que é potência, mas aí, na hora que o profissional olha aqui, a unidade de medida, ele, opa, é potência aparente. Ou seja, provavelmente existe um componente de realização de trabalho elétrico e existe um componente de gasto de energia, né, que é energia magnetizante. E daí ele pensou, ai, ferrou agora, eu tenho o watts, beleza, que é o da fórmula normal, e eu tenho o volt-ampere, que é o aparente. E agora, José? Eu preciso o gasto, né, de energia que foi gerado aí. Daí eles pensaram, não, só a gente colocar uma letra a mais. Então, volt-ampere reativo. A energia reativa é essa energia aqui, ó, essa sujeira que eles chamam aqui, ó, que vai provocar esse pico de tensão aqui, ó, pode fazer com que chaves fusíveis caiam, né? Ou seja, a proteção atue, os disjuntores, quando a gente fala no domínio da indústria, né? Os disjuntores caiam também, porque aí o sistema ele vai entender que
Ele vai achar que é um curto-circuito, e se ele for tempo suficiente, ele vai fazer com que essas proteções atuem. E se caso elas não atuarem, vai ser pior ainda. Por quê? Porque, não, mas não vai ter queda de energia. Mas essa tensão prejudicial, ela vai para quem? Vai para o cliente. E aquele que é a unidade, né, a concessionária de energia que fornece, que vende o serviço, ela tem que garantir que exista qualidade na energia. Imagine, ela fornece uma energia sem qualidade, o que vai acontecer? Ela é corresponsável por aquele dano, né, que ocorreu ali para o cliente. Então, vocês entenderam, quando existe a necessidade, né, já na indústria, né, eu preciso de um transformador próprio, porque os transformadores que estão distribuídos, né, existe uma arquitetura radial que chama, né, você pega a gente não vai ver agora, a gente vai ver lá só no módulo específico 3, em projetos do CEP, né, que esses transformadores, eles são distribuídos, né, aí você pega, sei lá, tipo 4 quarteirões, coloca um transformador ali, um de 75 ou um de 112,5, não muito acima do que esses dois, né? E daí, aquele transformador para aquelas unidades consumidoras daqueles 4 quarteirões, vamos dizer assim, ele vai fornecer potência desde que sejam que geralmente a residência e pequeno estabelecimento comercial. Aí, quando eu tenho dentro daqueles 4 quarteirões ali que eu estou chutando, né? Eu tenho uma unidade consumidora e uma fábrica, ou até um desses atacadistas da vida aí, um açaí da vida, por exemplo, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma liberação de carga, né? E fazer uma aprovação antes mesmo. Aí eu vou ter a carga da indústria, né? Aí eu vou precisar fazer uma aprovação, né? Uma liberação de carga para aquele transformador em conformidade com a carga total instalada que eu tenho nessa empresa aqui, ó. Então, o total aqui, ó, esse aqui é atípico, viu? Então, a potência total aqui deu menor em função dos fatores que eu falei, né? Existem os fatores de demanda, aí existe, por exemplo, o comportamento de um consumidor residencial, ele é diferente de um comportamento de um comercial ou de um industrial. Por quê? Porque geralmente o residencial, ele consome menos pacotes de energia que um comercial e que um industrial. E aí por isso que eles criaram esses fatores de demanda para justamente o quê? Justamente eu fazer deixa eu pegar aqui uma tabela aqui. Por exemplo, ó, só isso aqui, ó, tomadas de uso geral e iluminação aqui, ó. Ó, dependendo, ó, vocês estão vendo que ó, a escolas já é o quê? Eu já tenho um afluxo grande de pessoas, né? Então, eu vou precisar aumentar esse fator quanto maior a quantidade de pessoas naquele ambiente e mais tempo elas ficam, né? Por exemplo, numa escola, as crianças lá, né? Ou numa faculdade, né? Na parte física lá, elas estão estudando, então eu preciso de iluminação adequada, né? Num shopping center também, num supermercado, eu preciso iluminar todo, e eles geralmente são espaços grandes, né? Ou seja, não é um ambiente pequeno e que eu tenho uma janela, e se eu abrir essa janela, a iluminação natural do dia vai ser suficiente, né? Aí eu vou ter que, ter a necessidade de ligar aquelas lâmpadas, então eu vou ter um comportamento diferente, eu vou precisar de mais potência, porque no dia, né, na parte do dia, eu vou ter que ligar essas luzes. Já numa residência, né, na parte do dia, não há necessidade, porque os ambientes são menores, eu tenho mais janelas e as janelas estão próximas de todo o ambiente ali. Então, eles criaram esse cálculo, né, baseado nessa percepção aí. Então, basicamente, no elemento de projeto aí, né, você tem
a potência total, aqui vai realizar trabalho, a demanda, que geralmente é em volt-ampere, e daí, ó, pelo cálculo aqui, ó, já que é fase 220 volts, né, e ele é trifásico, então eu uso a tensão trifásica aqui, ó, 380 vezes raiz de 3, que dá uns 656 mais ou menos. Aí, geralmente os programas aí, né, o Proelétrico, o CAD-PROD da vida, ele põe 660, mais ou menos aí. Então, ó, deu 65, né, amperes aqui, ó, consumidor tipo T3, em conformidade com a tabela. Com a tabela 1. E aqui está tudo escrito aqui, ó, em conformidade com a tabela 1, aqui, ó. T3 aqui, ó, é esse. Cargas até o quê? 46 kVA. E esse deu, ó, por volta de 42, né? Então tá abaixo aqui. Lembra que eu falei que todo e qualquer projeto elétrico, ele é pautado, né? O dimensionamento dele é no superdimensionamento, ou seja, você dimensiona cargas maiores, aí coloca a proteção, né? O cabeamento, o disjuntor um pouco abaixo do que aquele superdimensionamento que você fez, porque se você colocar, como se diz, na régua ali em cima, o que que vai acontecer? O disjuntor já vai ser o primeiro a gritar, né? Ele já desarma, porque você colocou ele ali, como se diz, você tem uma carga, né? Uma corrente de, igual deu aqui, né? De 65, aí vamos supor que existisse, vamos pegar um valor fixo aí, né? Aí deu 65 aqui. Ah, eu vou pôr um disjuntor de 65 amperes. Aí o que que vai acontecer? Quando eu utilizar todas essas cargas ao mesmo tempo, e geralmente um comercial para o industrial, ele faz isso, ou no horário comercial, aí dependendo, vamos supor, uma Ambev da vida aí, ela utiliza essa potência aqui, 24 horas por dia. Tem turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, da madrugada e por aí vai. Então, o que que vai acontecer? Esse disjuntor vai cair. Então, o disjuntor ele tem que ser acima da carga, né, da corrente máxima que vai ter naquele projeto, né? E a mesma coisa é o condutor que eu vou dimensionar para essa rede. O condutor, ele tem que suportar, né, a carga acima da corrente total aqui, né? Para justamente, né, não ter um efeito Joule aí precoce, ele ficar sempre o quê? Sobreaquecido, né? Aí dependendo, vocês estudaram lá em eletricidade básica, né? Depende da bitola, depende do tamanho do circuito e por aí vai. Gente, passou um pouquinho do horário aqui, aí na próxima aula a gente discute mais sobre os elementos de projeto. Aí quem tiver, né, na live aí tiver alguma dúvida, né, sobre alguma tarefa que teve, aí vocês fazem essa pergunta aí. Mas por enquanto a gente está aproveitando que a gente já finalizou toda a matéria para a gente ver passo a passo esses elementos de projeto, né? Como que executa, porque eu vou ser sincero, é muito confuso nos livros, né? Fica até um pouco difícil. Um recado, eu preciso dar esse recado para vocês antes de finalizar aqui a aula. E vai ficar gravado aqui, ó. O primeiro. Deixa eu já abrir aqui. Não, não deixei aberto. Próxima semana, ó. Próxima semana nós vamos ter, ó, esse segundo ENCOSEG, né, que é um workshop, né, são palestras aí que vão acontecer geralmente nesse horário aqui da noite aqui. E aí, quando vocês fizerem a inscrição, então eu recomendo fortemente que vocês façam a inscrição e, né, geralmente é no horário da aula, a gente, ou num outro horário, mas geralmente é no horário da aula. A gente deixa para vocês assistirem esses workshops, para vocês terem uma conversa, né?
por exemplo, com outras áreas, não só a nossa, a gente vai ter mais para frente aí o workshop, se não me engano, é no próximo mês, workshop relacionado à eletricidade, né, engenharia elétrica, eletrotécnica, e na próxima semana, ó, do dia 24 ao dia 28, né, ou seja, bom, ele não quer sair aqui, então, ó, de segunda até a sexta-feira próxima, a gente vai ter aqui, então, por favor, ó, até, se vocês quiserem até usar aí ó, na tela, ó, vem aqui no QR Code aqui, e vocês já vão para a inscrição, se inscrevam, porque aí vocês se inscrevendo e participando, né, desse workshop, vocês vão ter o quê? A certificação também, ou seja, um conhecimento a mais. Aí, geralmente, são pessoas, são expoentes aí, né, da área, falando palestra, falando sobre segurança do trabalho. Igual eu, quando eu fazia engenharia elétrica, no escritório, no primeiro escritório que eu trabalhei como estagiário, o pessoal falou, ó, quando você terminar a engenharia elétrica, se você quiser ser contratado, é, geralmente a gente coloca a pessoa que é contratada para fazer engenharia de segurança. Ou seja, eles, além de me incentivar, pagaram o meu curso de engenharia de segurança do trabalho, a minha pós-graduação, né? Então, assim, e é outro universo, gente. A gente acha que o pessoal da segurança do trabalho, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, né, todos relacionados aí à segurança são, ah, não, esse cara é o X9, né? Geralmente, ah, é o cara chato, mas ele está ali para manter você o que vivo e seguro para você iniciar e finalizar o seu turno sem um incidente ou, no pior dos casos, um acidente aí, né? Porque assim, é fundamental você sair da sua casa e voltar bem, né? Voltar porque como se diz, né? Pronto para você voltar para sua família e tal. Então você precisa, né? Você precisa estar antenado na segurança do trabalho. E daí nessas palestras aí o pessoal vai dar uma visão a mais. Eu estou até quando a gente tiver o workshop, geralmente o workshop aí da elétrica vai ser depois, não exatamente na semana subsequente aqui, né? Mesmo porque acho que vocês vão estar essa disciplina já vai finalizar, né? Aí vai estar o tempo para vocês fazerem a matrícula para o modo específico 3. Aí eu vou ter o conselho de classe, né? Geralmente é lá com o Luthieri, né? Então, assim, aproveitem o máximo e façam a inscrição. Por isso que eu já estou deixando gravado aqui para esse workshop aqui que vai acontecer nesses dias. Geralmente é nesse horário que a gente tem a aula aqui. É, e outra dica aqui, ó, é vocês participarem desse workshop aqui, ó, vai acontecer no YouTube, no dia 24, vai dar na segunda-feira, né? Aí, ó. O primeiro workshop de aprendizagem industrial acontecer no YouTube, ó, tem as informações aqui, ó. Ó, e eu no e-mail aqui do Alessandro aqui para vocês, né? Vão lá no YouTube, só vocês darem um Google aí que vocês vão encontrar aqui também. Ó, esse vai acontecer às 15 horas. Se caso vocês, né, puderem ir nesse horário, né, participar, seria interessante também, né? Esse aqui, ó, tanto esse da indústria quanto esse daqui da segurança do trabalho, ó, vocês linkar a parte da eletrotécnica com a segurança, ó, vai ser show. E no próximo, né, já dando spoiler, no da elétrica, eu estou conversando aí com o engenheiro Hélio Domingos. Ele é engenheiro mecânico, mas ele foi o relator, né, da NR35, Trabalhos em Altura. Se não me falha a memória, ela foi aprovada em 2011. E, assim, até então, o trabalho em altura ele só era tratado lá na NR18, que fala sobre o PCMAT, né, o programa lá de controle de materiais da construção. É o NR10, só que da construção civil, esse o NR18 aí. Então, aí depois foi um divisor de águas, né? Essa questão não é preciso tratar o trabalho em altura independente, né? Se ele é só na construção civil,
independente, né, se ele numa torre aí, numa eólica, né, numa usina eólica, em um trabalho com eletricista de redistribuição, um trabalho com eletricista industrial, que pega uma altura ali a partir do solo, né, acima de 2 metros, já é considerado trabalho em altura. Então, ele que desenhou essa norma, escreveu, e eu estou buscando ele para palestrar. Também existe uma outra norma, ele é engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, mas ele é muito forte na área da elétrica aí, é a NR12, que fala sobre máquinas e equipamentos. Em específico, o anexo 12 da NR12, que trata do cesto aéreo, o pessoal aí de linha viva, né, que faz manutenção em redes energizadas, utiliza a norma que ele também foi relator, o Hélio Domingos. Se eu não me engano, ele tem um canal, se eu não me engano, não, ele tem um canal no YouTube aí, um cidadão assim exemplar, um profissional excelente. Eu estou buscando ele para ele poder fazer aqui um workshop aqui com vocês, com as turmas aqui do Eletrotécnico, né? Para ele poder passar essa informação a mais. Tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Só isso. Né? Vejo vocês aí na penúltima aula aí de projetos elétricos industriais e quem ainda não entregou, corram, pessoal. Ou para vocês poderem entregar e daí, né, ter a aprovação e já passar para o próximo nível aí, que é o modo específico 3, tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.